Graças a Deus. A paz do Senhor, queridos. Deus é bom. Vocês estão com frio, não? Mudou um pouquinho, né, irmãos? Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo Levi, esse amigo, abnegado servo de Deus, que tem feito essa obra tão linda, tão extraordinária aqui. Obrigado, pastor. Para o Senhor, com os demais obreiros aqui, nossa retaguarda, Deus abençoe. Pastor Wagner, meu querido, me perdoe, Aguinaldo, já esteve lá na Vila Mirante adorando a Deus com a gente. Pastor Wagner também, esse coral, enfim, nós temos uma proximidade aqui, graças a Deus, uma comunhão. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, está ali, a irmã Daniela. O pastor perguntou se nós tínhamos praticamente ali, somos contemporâneos, né, pastor? A mesma idade. Eu sou um pouquinho, eu sou dos anos 70 também, pastor. Né? Glórias a Deus. A minha esposa, nós temos um filho, já estamos casados há 23 anos. Glórias a Deus. Jesus entrou na nossa casa, na casa do papai e da mamãe, ali a gente era adolescente ainda. Me batizei lá na Major Marcelino, em 1993, pastor. O saudoso pastor Lupércio. Lupércio Verguiniano. Glórias a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Irmãos, por gentileza, abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo, glória a Jesus, de número 8. Capítulo de número 8. Aqui tem um evento bíblico denominado o centurião de Cafarnaum. Podemos ler? Os irmãos projetam ali, é isso? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Glórias a Deus. Lucas, o evangelista, o médico amado, citado na Bíblia Sagrada, também autor do Evangelho de Lucas, também narra esse texto no capítulo 7, e ele acrescenta alguns detalhes, e ele diz no versículo 3 do capítulo 7, dizendo que quando ouviu falar de Jesus, o centurião, enviou-lhe uns anciãos judeus, rogando-lhe que viesse a curar o seu servo. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu fico bastante empolgado, sim, fascinado pessoalmente com as histórias da Bíblia, porque a Bíblia Sagrada, como palavra de Deus, nós cremos, ela nos revela o caráter do nosso Deus. Ela nos fala da pessoa, dos atributos,
da personalidade, dos valores, dos princípios do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Não é? O que é que agrada ao nosso Deus? O que é que o Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o nosso feitor, a Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. O que é que na condição humana, mesmo depois de caído, o que é que esse homem tem que pode agradar a Deus, que pode Deus olhar para o homem e dizer isto eu aprovo, ou que pode Deus olhar para o homem, para a mulher e dizer isto eu desaprovo? E a Bíblia nos dá respaldo, nos conta histórias, nos relata e nos deixa claro de forma bastante categórica, sem dúvidas, para que nós possamos ter esses princípios como espelho, como receita de vida, não é? Uma vez eu me lembro que eu estava no carro, o pastor Levi com meu filho, eles tinham uns 3 ou 4 anos, ia levando ele para a escola, e aí a gente já falando alguma coisa de algum problema ali diário, e ele falou assim para mim, me surpreendeu, e ele disse assim para mim, pai, a vida podia vir com a receita, né? Eu falei, mas vem meu filho, a vida vem com a receita é a palavra de Deus para nós. E por que irmãos, que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui? Porque os irmãos sabem que Jesus se fez carne, o verbo de Deus, essa proposta bendita, maravilhosa, de enviar o Cordeiro, para que nós estivéssemos aqui num culto cristão hoje. E o Senhor encarnou lá na Palestina, e no momento da história em que diz que Israel, né, estava sob a tutela, sob o domínio do Império Romano. E sob o domínio do Império Romano, obviamente que existia aquele povo, o povo de Israel, enquanto sociedade, muitas limitações. Imagine, por exemplo, hoje o Brasil não tivesse a sua autonomia, a sua soberania, como se diz, nacional, e que fosse nos imposto aqui um domínio por um outro país. Nós precisaríamos então viver sobre as leis, sobre o comando, sobre os impostos e sobre as diretrizes dessa outra nação. E era assim que Israel vivia. Tinha uma certa liberdade religiosa, mas estava sobre o império, estava debaixo do poder do César, dos governadores, de Herodes, de Pilatos, enfim, de Roma. E convivia com a presença hostil muitas vezes, e bélica também, armada, no braço do César, os soldados. Roma se fazia presente ali naquele território. E nesse contexto, a Bíblia aqui apresenta para a gente a pessoa de um centurião. E me chama a atenção, né, o fato de ser um centurião. E o centurião, os irmãos podem imaginar, tem essa atribuição, este nome, porque era o cargo que lhe era delegado pelo imperador. Um soldado de destaque que tomava conta de uma guarnição ali de 100 soldados. Então aquele centurião tinha uma divisa, carregava uma autoridade, um poder de comando. E aquele poder delegado a ele pelo império, ele fazia valer pela sua palavra, quando ele determinava uma ordem, quando ele dizia alguma coisa, atribuía um trabalho, um serviço, uma demanda para algum soldado que estava debaixo ali
da sua autoridade, obviamente que aquele soldado não poderia deliberadamente retrucar, ou dizer que não ia, ou dizer que não faria, que não exerceria o que foi lhe comandado pelo seu centurião, pelo seu superior imediato. Então, quando o centurião falava, não era apenas a pessoa, o homem, ali que dizia, olha, faça isso, mas ele vinha e estava imbuído de uma autoridade, a autoridade de Roma, a autoridade do imperador. É simples de nós entendermos. Nós estamos dirigindo com o nosso automóvel pela rua e de repente tem aí um policial, uma viatura, uma batida, uma blitz, e alguém diz para você, pare, me mostre os seus documentos. Nós simplesmente não podemos nos evadir, não é, a risco de cometermos um crime, ou não entregarmos o documento. Por quê? Porque aquela pessoa não está falando no nome dele, ele está falando, imbuído da autoridade do Estado de aplicar uma lei e diante dessa autoridade, fazer uma revista no nosso automóvel, pedir os nossos documentos, e enfim, este homem tinha este poder, este homem tinha esta autoridade. E me chama, irmãos, a atenção, é que esta autoridade romana, diz aqui o médico amado Lucas, que ele ouviu falar de Jesus, glória a Deus. Mas quem era Jesus? O simples carpinteiro de Nazaré. Mas quando ele ouviu falar do Senhor Jesus, eu acho interessante isso aqui, que o verbo utilizado aqui por Lucas, diz que ele rogou a uns anciãos. Então perceba que, não obstante este homem ter esta posição, este destaque, além de um destaque, digamos assim, étnico, porque ele era romano e poderia se sentir superior, porque a nação dele subjugou os judeus, além de ter esse destaque, ele também tinha um destaque de ser aquela pessoa de autoridade diante de Roma. Mas ele não pega alguns soldados sobre a sua autoridade e diz, vai lá e traz esse Jesus aqui. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que este homem vai a alguns anciãos do povo judeu, e a narrativa bíblica vai dizer que ele roga, ele pede, ele interpela, ele clama, ele solicita, e ele vai com um argumento, os anciãos, e vai dizendo assim, no versículo 5, embora nós tenhamos lido Mateus, em Lucas 7:5, os anciãos levam até Jesus um argumento deste homem, diz assim, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga, louvado seja Deus. Queridos, eu entendo e compreendo aqui, me permita dividir isso com vocês, sinta na liberdade de adorar o Senhor, de glorificar e de se alegrar a Deus, entendendo que aquele homem, com este posicionamento, sendo ele uma autoridade, reconheceu na pessoa de Jesus uma autoridade muito maior. Uma autoridade espiritual, uma autoridade que, embora aos olhos do mundo não estivesse explícita, mas estava implícita no caráter, na palavra, na convivência e nos atos de Jesus. Por quê? Que autoridade era esta? A autoridade dada por Deus, não dada por César, a autoridade vinda do céu.
a autoridade de Deus. E Jesus tinha autoridade para dizer ao vento: cala-te, vento, e o vento se calava. Aquieta-te, mar, e o mar se aquietava. Jesus tinha autoridade para dizer: transforme-se água em vinho, e a água se transformava em vinho. Jesus tinha autoridade para dizer: eu te dou graças, Senhor, por este pão, e multiplicar 5 pães, e multiplicar 5 peixes, e alimentar toda uma multidão. Jesus tinha a autoridade de Deus, dos céus, para dizer: sai dele, espírito imundo. E o espírito saía, e a pessoa ficava liberta em são juízo. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que a Bíblia vem relatar. A Bíblia vem relatar que o centurião ouviu falar de Jesus. Glórias a Deus. Oh, irmãos, como é maravilhoso, porque a Bíblia Sagrada diz para nós que a fé no nosso coração, a fé na nossa alma, a fé que move dentro do nosso ser mais profundo, do nosso intelecto, da nossa consciência, ela vem através de se ouvir a palavra de Deus. A fé nasce em nós através de se ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada afiada, uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra, quando aquele centurião ouviu, ele compreendeu, ele entendeu, ele percebeu que o problema ao qual ele estava passando, aquela divisa de Roma, aquele poderio bélico, aquele status de superioridade social, não era suficiente para resolver o problema dentro da casa dele. Mas havia um que poderia, louvado seja Deus, através dessa autoridade do céu, resolver todo o problema e toda a dificuldade dentro da casa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Glórias a Deus. O Senhor Jesus, irmãos, ele ainda cura o câncer. O Senhor Jesus, ele ainda cura o diabetes. O Senhor Jesus, ele ainda cura a pressão alta. O Senhor Jesus ainda toca na coluna e cura a hérnia de disco. O Senhor Jesus, ele ainda trata o corpo, a mente, a alma. O Senhor Jesus ainda faz essas maravilhas e faz esses milagres. Oh, como é maravilhoso, como é aquilo, quando nós conseguimos, pela fé, tangir, tocar algo que é intangível, alcançar o que é inalcançável. Não é isso que o escritor aos Hebreus nos ensina? Que a fé é o firme fundamento e a prova das coisas que se esperam, a convicção dos fatos, aquilo que nós não vemos. Eu estava me lembrando hoje à tarde que lá no iníciozinho da nossa conversão, lá na comunidade do Marilac, lá na Vila Mirante, os irmãos iam pregar lá, pastor Wagner. E naquele começo, quando nós encontramos o Senhor Jesus, e a gente, naquela humildade, com aquele fervor, crendo na palavra de Deus, no domingo à tarde a gente saía lá pelo meio da comunidade, fazendo evangelismo. E assim, alguns irmãos, 4, 5, 6, reuniam uns 2 ou 3 grupos, e a gente ia nas casas, falando de Jesus, entrando, fazendo oração. E eu me lembro que nós chegamos em uma casa, irmãos, que um irmão, ele estava enfermo, o irmão estava doente, estava com febre, estava com dor de cabeça,
estava, vamos usar esse adjetivo que a Bíblia colocou aqui, né? Moribundo. Quando a pessoa fica acamada, né? A pessoa fica acamada, estava doente. E eu me lembro que nós entramos na casa daquela pessoa e alguns irmãos, ali naquela simplicidade, nós abrimos a Bíblia Sagrada, um texto que dizia: Jesus cura a sogra de Pedro, porque ela estava com febre. Que Jesus entrou na casa, tocou, e a febre a deixando, ela se levantou e o serviu. E depois de nós lermos este texto da Bíblia, nós fizemos uma oração. Glórias a Deus. E no momento que nós deixamos aquela casa, aquela pessoa estava em pé e a febre já tinha ido embora. Você pode crer nesse Jesus que é o seu Jesus, que é o meu Jesus, que é o nosso Jesus, irmãos? Glórias a Deus. Jesus ainda faz essas maravilhas. Jesus ainda realiza esses milagres. Jesus, louvado seja Deus, tem prazer, irmãos, em fazer essas maravilhas no meio do seu povo. Glórias a Deus. Deus sabe, o Espírito Santo sabe, porque nós estamos aqui com esta palavra, porque o Espírito Santo direcionou esta palavra a esta casa, a esta igreja, a sua noiva nesse lugar. E o Senhor, aleluia, Ele tem o prazer de tocar, de curar, de fazer maravilhas. E às vezes tudo que nós precisamos é crer e fazer como este centurião, colocarmos-nos na nossa posição humildemente, porque a Bíblia diz para nós: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Aquele homem não foi diante de Jesus com arrogância, nem com prepotência, nem com soberba, nem cheio de preciosismos, não. Ele rogou. O sinônimo para rogar é clamar. E a Bíblia diz para nós: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Comece a clamar ao teu Senhor, comece a pedir socorro ao teu Senhor. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O socorro é mesmo, irmão, para a hora da angústia. Socorro não é para a hora da alegria, socorro não é para a hora do lazer, socorro não é para a hora da diversão, socorro não é para a hora da saúde, socorro não é para a hora que está tudo bem. Porque quando está tudo bem, nós não precisamos de socorro, mas o Senhor diz para nós, glórias a Deus, Ele é o nosso socorro e fortaleza. Ele é o nosso socorro e fortaleza. Jesus é lindo, queridos. Jesus é maravilhoso. Interessante, eu preciso dizer isso aqui a você, porque nós estamos, eu não quero ser pessimista, mas os dias são maus, e muitas vezes nós nos colocamos numa posição de distanciamento da realidade, da verdade da palavra de Deus, e começamos a enxergar a Bíblia, ou enxergar a palavra de Deus, os seus feitos, os seus relatos, como disse a princípio, o caráter de Deus, o amor de Deus, como algo muito distante, como algo inatingível ou inalcançável para nós, ou alguma coisa que existiu naquele tempo, há 2000 anos atrás, no tempo da Bíblia, e é quase como que uma obra de ficção, e isso não está acessível para nós hoje. Me permita te dizer, irmão, isso é uma mentira do adversário da minha e da sua alma. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele faz milagres ainda hoje, Ele faz maravilhas ainda hoje.
Ele opera maravilhas ainda hoje, é no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia, é na nossa semana, é no meio do nosso trabalho, é no carro, é na condução, é no ônibus, é no nosso viver, irmãos. Não é algo que precise ser assim, um tempo especial, e abrir-se o céu e descer um anjo e alguma coisa mirabolante acontecer. Não, não é assim. Jesus te atinge, te alcança, te cura, te liberta, aleluia, e opera na sua vida aí hoje, na tua simplicidade do seu coração, na sua devoção, na sua sinceridade do seu clamor, hoje ainda. Há uns 2 meses atrás, aproximadamente, o meu filho passou o dia mal, muito mal, pastor Levi. E não se levantou da cama e disse, pai, e não foi para a faculdade, não foi trabalhar, que ele faz um estágio. E dor nas pálpebras, dor nas juntas, mal-estar, não comia. E eu atarefado com as coisas do trabalho. Quando chegou no final do dia, eu falei, não, vou levar você no hospital. Levei ele aqui no São Camilo do Pompeia. Irmãos, cheguei lá umas 6 horas da tarde. Para vocês terem ideia, aquela senhazinha da triagem estava como que esgotado. A parte da triagem estava toda, pastor, tomada. Não tinha lugar para as pessoas sentarem no banco lá na parte de dentro. Estava daquele jeito o hospital. E aí eu falei, não, nós não vamos ficar aqui não, misericórdia, eu vou sair daqui só amanhã. Aí eu liguei para minha esposa, expliquei para ela o que estava acontecendo, falei, estou voltando para casa. E eu imaginei, porque agora tem esse surto da dengue, né, irmãos? E aqueles, como é que se diz, pastor, sintomas, estavam meio que condizendo, né? E aí eu falei, não, vamos para casa, e eles só vão dar um remédio aí paliativo, isso não vai resolver nada, vamos para casa. E eu liguei para minha esposa e falei, vamos para casa, e fomos. E chegou em casa, eu falei, nós vamos orar, Jonathan. E aí nós lemos um trecho da palavra de Deus, e nós oramos, clamamos, clamor a Deus. Ele falou, pai, eu vou dormir. E nós oramos e ele foi dormir. No outro dia ele se levantou e falou, pai, eu estou indo trabalhar, eu estou melhor, não estou sentindo nada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é esse, irmãos. Jesus é esse. Glórias a Deus. Esse é o teu Jesus. Peça socorro a Ele hoje, amém? Peça socorro a Ele hoje, glória a Deus, peça socorro a Ele hoje. Olha que coisa linda, porque quando eles chegaram com este argumento, dizendo, olha, este homem não só não veio com truculência, mas os anciãos levaram também um testemunho do homem a Jesus, dizendo assim, ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E aí diz, e Jesus foi com eles. Oh, que coisa linda. Glórias a Deus. Entendeu isso aqui? Eles deram testemunho do homem, e aí era o centurião romano. E aí aqui a Bíblia diz, e Jesus foi com eles. Jesus está com você, a vitória está garantida. Olha, se Jesus, irmão, está conosco, a vitória é certa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Receba essa palavra, amém? Receba essa palavra. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja Deus. O Senhor é com o seu povo. O Senhor é com a sua igreja. O Senhor é com seus filhos na terra, o Senhor nos ama, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é grandioso. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos a nossa debilidade humana, reconhecemos que sem Ele nós não somos nada e que deles precisamos do Senhor. Glórias a Deus.
Aí nós podemos fazer como o salmista fez no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, redime a tua vida da perdição e te coroa, te coroa, te coroa de benignidade e de misericórdia. Ora mai andarabacandarabassuri andalabai. Raia o coudala sergue andarabá. Esse é o teu Jesus, irmãos, esse é o nosso Jesus. E Jesus foi com eles, mas quando estava já perto da casa, o centurião enviou uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno. Está vendo, irmão? Nós não merecemos nada, glória a Deus. Essa coisa de que a pessoa merece, é porque eu mereço, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou obediente, eu sou crente. Você não merece, irmão, me perdoe, nós não merecemos. Esse negócio de merecimento aí é doutrina espírita. Isso não é de Deus, amém? Nós não merecemos, mas pela graça do Senhor Ele nos alcança. Pela graça, eu não mereço, mas Ele abriu a porta da graça, favor e merecido. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu sou o último, mas Ele é primeiro. Louvado seja Deus. E Ele é especialista nisso, irmão. Para Deus, quanto menor, quanto mais humilhado, quanto mais fraco, aleluia, mais oportunidade da glória dele se manifestar, da presença dele descer, da unção dele te encher, do milagre acontecer. Eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda eu julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Aí ele dá um exemplo, ele diz assim, e aqui nós vamos encerrar. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. E eu tenho soldados sob o meu poder. E eu digo a este, vai. E o soldado vai ligeiro. Ó. E eu digo a este, vem. E o soldado vem ligeiro. E faze isto, e faze aquilo. E o soldado faz. E ouvindo Jesus, maravilhou-se dele. Coisa linda, né? Coisa linda. Não é lindo isso aqui, irmãos? Não é? Isso aqui é lindo, irmão. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Jesus ficou maravilhado com o centurião romano. E ele disse assim, voltando-se à multidão: eu vos digo que nem ainda em Israel eu tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Glórias a Deus. É assim, Jesus, diz só uma palavra, só declara uma palavra, ser curado, ser limpo, ser liberto, ser uma bênção, ser próspero, ser abençoado. Jesus, diga apenas uma palavra, glórias a Deus. Vamos clamar aqui nessa noite, irmãos, para que o Senhor libere uma palavra sobre as nossas casas, as nossas famílias, os nossos trabalhos, a nossa saúde, o nosso dia a dia, amém? Glórias a Deus, crendo que Deus, aleluia, Ele fará maravilhas, amém? Pastor, nós podemos orar? Amém?
Com a permissão do nosso pastor Paulo Levi, vamos ficar em pé, querido? Vamos orar? Glórias a Deus. Os irmãos que porventura estão enfermos, já foi orado nessa noite, eu creio que esta palavra é uma confirmação, quiserem receber uma oração, os irmãos têm a liberdade, pastor? Amém? Os irmãos quiserem vir à frente, representar um familiar, alguém quiser receber uma oração, vamos, irmãos, aqui, a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Vamos unir a nossa fé debaixo do poder desta palavra, crendo que o Senhor trará cura de enfermidades, libertações, maravilhas aqui nessa noite, amém? Glórias a Deus. Mas também os irmãos podem ficar onde estão, levante a sua mão assim, glória a Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Ramaya Darabacandarabá, Oremaya Dorelecandalabasorgi, oi Camaya Diodeustere Calabá, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, oh Deus de maravilhas, oh Deus de milagres, oh Deus Todo-Poderoso, Yahvé, ó Jeová Jireh, ó Jeová Rafá, Pai, em nome de Jesus nós clamamos. Visita o teu povo com cura, visita a tua igreja com saúde, visita, Senhor, visita do alto da cabeça à planta dos pés, visita esse coração, visita essas veias, visita esses ossos, visita essa respiração, visita, Senhor, esse sistema nervoso central, visita esses ouvidos, visita esses olhos, visita, Senhor, agora. Vai passando em revista no meio do teu povo, Espírito Santo. Araia Kamaster Elabaia Daramacandarabá. Cura, Jesus, cura, Senhor. Cura, meu Senhor. Porque nós não somos nada, não temos nada, nada podemos, mas clamamos a Ti, Senhor, que nos socorra nesta noite. Oh Pai, a Tua palavra que nos declara, elevamos os olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que te guarda não tosquenejará, não dormirá o guarda de Israel. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, Ele guardará a tua alma. Orabaia daramacandarabá, arabai, arabai, arabá. E que amaia o terecandalabá. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, Espírito Santo, toca essas juntas, toca esses nervos, toca esses tendões, toca esse organismo, Jesus. Alabai, 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 andaramacandarabá. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Glória, glória a Deus, Senhor. Este povo é teu, esta casa é tua, esta obra é tua. A vida do pastor Levi, Senhor, é tua. A vida da esposa do teu servo é tua. Visita a pressão da tua filha agora. Visita agora. Visita agora. Oh, grande Deus. Em nome de Jesus, Pai Santo. Só quem crê pode dar glória a Deus, irmão. Aleluia. Deus abençoe, pastor. Aleluia. Basta uma palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a vida do pastor Alex.